Quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, o Bitcoin agora em $118.050. Bitcoin que ele tá batalhando dentro do nosso padrão de continuação da alta, tentando romper aqui, mas ontem tivemos uma rejeição forte desse movimento, voltamos a corrigir e estamos aqui de novo em $118.000. Galera, hoje eu mandei uma análise no nosso grupo do Telegram, com essa imagem aqui, explicando por que eu acredito que o Bitcoin nos próximos dias ele tem um pouco mais de probabilidade de continuar dentro dessa região. Bom, ontem, vocês lembram que eu comentei com vocês que quando eu estava analisando ao vivo o Bitcoin no vídeo, a gente estava tendo esse rompimento, né? E eu mostrei para vocês que esse rompimento, muito provavelmente, era um movimento impulsionado por sardinhas, porque a gente estava tendo mais compra a mercado do que o comum. Bom, dito e feito, a gente teve essa correção de novo para dentro do nosso padrão gráfico, que tende a romper para cima, e eu mostrei para vocês que esse era o plano mais esperado, a gente provavelmente não iria conseguir continuar esse movimento, iria voltar aqui para dentro, a gente voltou, e agora, cara, quero lembrar vocês, o Bitcoin continua em uma tendência de alta muito boa, tá? No tempo de gráfico diário, de 4 horas, de um dia, tudo aponta para cima. Porém, então, ou seja, né, eu acredito que a gente vai, uma hora ou outra vai acabar rompendo isso aqui e indo buscar as massas. Não acredito que o movimento mais provável seja a gente perder esses fundos. Dito isso, eu ainda acho que nos próximos dias a gente deve ver uma lateralizaçãozinha dentro desse triângulo, porque a dominância do Bitcoin ainda assim está bem baixa. A gente finalmente está vendo essa dominância aqui enfim, deixa eu tirar o volume aqui para facilitar, a gente finalmente está vendo aqui um repique dessa dominância. Eu mostrei para vocês que essa era a maior probabilidade, afinal, se a gente colocar no tempo gráfico do diário, a gente vê que sempre que o Bitcoin chega, a dominância do Bitcoin chega nessa região que eu mostrei para vocês, a gente tende a ter esse repique, então a gente está vendo esse repique aqui, e eu ainda acredito que a gente tem que ver esse repique pelo menos esfriando até essa região, beleza? Se a gente vai subir, se a gente vai cair depois, pra mim pouco importa, eu tô analisando aqui, mas os gráficos são dinâmicos, né? Então a gente tem que sempre puxar analisando dia após dia. Então eu ainda acredito que a gente tem que fazer esse movimento. Caso isso aconteça, a gente deve ver o mercado de altcoins sofrendo mais do que ele já está sofrendo, tá? A gente pode ver que tem altcoins caindo 10%, 9%, 9%. Cara, o mercado todo tá vermelho hoje em geral. Isso já era esperado, tá? Não é à toa que de ontem para hoje a gente tava num short da Júpiter. Inclusive depois eu mostro ele para vocês, mas voltando aqui pro Bitcoin, visando isso, então, eu acredito que uma hora ou outra a gente vai romper para cima, porém, eu ainda quero ver o Bitcoin nessa lateralização. Por quê? Caso a gente lateralize aqui durante um tempo, vai fazer com que essa dominância continue subindo e o mercado de altcoins continue caindo. O Bitcoin se manter dentro dessa região aqui, ó, entre 119, mais ou menos, $116.000 aqui, vai fazer com que a dominância do Bitcoin, até um pouquinho mais baixo, tá? Nessa região aqui, a dominância do Bitcoin tenha um repique mais forte da altcoin sofram. Nesse exato momento, a gente precisa de ver capital migrando das altcoins para o Bitcoin para ele ter força para subir. Então, o Bitcoin ele ficar aqui dentro vai fazer basicamente com que mais dinheiro saia das altcoins, ou seja, as altcoins vão cair com mais força, vão corrigir para dar fôlego para a gente conseguir fazer esse rompimento com força. Sempre a gente tem que olhar, cara, se a gente quer ver movimentos e rompimentos fortes do Bitcoin, principalmente próximo das máximas, a gente quer ver o Bitcoin subindo com a dominância subindo também. A gente não quer ver a dominância caindo. Se a dominância estiver caindo, quer dizer que as altcoins estão subindo junto também, e isso aí pode sinalizar um rompimento falso, ou então um rompimento ali, um topo de ciclo, por exemplo, tá? Se a gente quer ver o Bitcoin buscando as máximas, a gente quer ver essa dominância subindo, e é exatamente o que está acontecendo, tá? Aqui é muito bom. Ou seja, o Bitcoin no longo prazo, cara, tá perfeito, maravilhoso. Se a gente continua fazendo esse movimento aqui, se a gente continuar fazendo essa lateralização, uma hora ou outra, chegando para dessa região, a gente vai ver o Bitcoin rompendo com força e bem bonito pra cima, beleza? Cara, de Bitcoin, então, pra mim, essa é a análise. Vamos falar um pouquinho das altcoins. A Solana chegou a bater 206 ali e agora já tá em 190. Nada muito além do esperado, né? Eu comentei com vocês ontem que, inclusive, eu vendi bastante Solana aqui na região dos 200 porque a gente tava numa resistência do diário aqui incrível, tá? A gente tem esse bloco comprador aqui no meio dessa queda que gerou essas quebras de estrutura, que colocou a gente uma tendência de baixa no diário muito forte. Então, isso aqui se torna uma resistência muito grande. Não é à toa, a gente chegou, fechou um candle aqui, rejeitados instantaneamente. Olhando a RSI também, eu comentei com vocês que tinha muito tempo que a Solana não chegava no RSI tão extremo, e sempre que a gente chegava nesse RSI extremo, a gente via essa correção. Então a Solana está em direção de uma correção interessante, eu não vejo momento de investir em Solana, a não ser que a gente volte para essa zona de Fibonacci, e aí sim eu vou olhar para Solana. Então Solana para mim, por aqui não tem nada para fazer, talvez tenha algumas operações para fazer no 1 hora, no 4 horas, mas isso aí, eu vou atualizar vocês lá no grupo do Telegram, beleza? Eu até tinha enviado uma análise, caso a gente perdesse essa linha de tendências aqui, eu gostaria de entrar em um short nessa região. Acabou que a gente não teve nenhum tipo de reteste para entrar, tá? Então eu não enviei nada no Telegram, mas
lembrando, todos os meus trades que eu for fazer no 1 hora, 4 horas, meia hora, scalps, trades rápidos, eu vou mandar pra vocês no grupo do Telegram, inclusive, o link tá na descrição desse vídeo. Bom, Ethereum agora, deixa eu colocar no diário também pra gente dar uma olhada. Ethereum tem uma rejeição forte, né, também esperada, a gente realizou bastante venda de Ethereum em 3.800, inclusive a gente avisou tudo lá no Telegram, olha, aqui eu falei que vendi Solana a 198, vendi Ethereum a 3.800, então a gente fez essas vendas aqui no topo, porque eu espero uma correçãozinha também, e como eu comentei no vídeo, Ethereum pra mim só é zona de investimento aqui embaixo. Antes disso aqui, eu não olho pra Ethereum. Aí a gente tem que olhar no curto prazo pode ser que dê trade sim, tá? Lembrando que investimento é diferente de trades e, cara, inclusive... Olha, aqui tem um padrãozinho bem interessante que eu vejo aqui em Ethereum, ó. A gente rompeu essa linha de tendência de alta aqui, então o Ethereum ele vinha, tocava aqui, subia, tocava aqui, subia, tocava aqui, subia, e a gente rompeu. Ou seja, isso aqui agora, essa linha se torna uma resistência, mas não só isso, tá? A gente tem aqui um bloquinho bonito que a gente pode usar de resistência também, que é esse bloco comprador aqui, que resultou logo após a nossa tendência de queda. A gente pode colocar os volumes aqui também para dar uma olhadinha, olha. Interessante, ó. Vocês podem reparar que ainda falta 40 minutos pra gente fechar essa vela e já é uma das velas com mais volumes. Ou seja, a gente tá com uma pressão vendedora aqui muito forte, tanto é que a gente quebrou aqui, ó. A gente conseguiu romper isto aqui, tá? Então a gente teve uma quebrazinha de estrutura. Pra mim agora, o Ethereum voltando aqui dentro, eu vou querer entrar numa trade, beleza? E aí a gente pode ver se aqui vem um movimento desses aqui. Então, eu provavelmente vou colocar meu stop aqui, acima do topo. Meu take profit, ele vai na base da range aqui de liquidez, então provavelmente aqui embaixo é onde eu vou estar colocando meu take profit. A gente pode usar aqui a nossa extensãozinha de Fibo, olha, e a gente vê que a gente de fato tem um alvo aqui, ó. Inclusive a gente pode até mudar o nosso alvo principal para essa região, tá? Não seria ruim. Ou então realizar uma parcial aqui. Então provavelmente eu vou pegar uma trade aqui assim. Risco retorno de 2.2 aí, um ótimo risco retorno. Porém, a gente precisa primeiro criar esse vácuo, tá? Então, eu quero ver o Ethereum dando uma sambadinha aqui. Ele cria esse vácuo. Esse vácuo é o quê, galera? Vácuo é esse espaço aqui, tá? Ele tem que criar um espaço entre essa região e a linha. Se ele cria um vácuo aqui e aí depois o preço retorna, o preço vem e faz isso, esse vácuo, esse buraco, aí sim a gente consegue entrar nessa trade e surfar ela com bom risco retorno aí, já que o Ethereum agora, ele tá entrando em uma tendência de baixa, beleza? Então, bom, se eu for entrar nessa trade, eu mando lá no grupo do Telegram também, vocês podem ficar tranquilos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Pendle. Cara, Pendle também nada pra fazer, a gente ainda tá mais ou menos aqui, né? Então, Pendle a mesma coisa, a gente teria que ver, a gente vai dar uma surfadinha aqui, tem que quebrar, criar vácuo, e aí sim a gente pode pegar um short. Antes disso, eu não entro, não vejo nada pra poder fazer. E, cara, lembrando, o mercado cripto em geral, ele tá em tendência de alta, tá? Então, esses shorts que eu tô falando é short scalp. No geral, o que a gente quer ver aqui é tentar esperar uma retração, entrar em algum long ou fazer posicionamentos, investimentos aqui para depois surfar a alta. Então, esses shorts são short scalps rápidos. Eu não tô shortando Ethereum aqui achando que o Ethereum vai para zero ou que ele vai parar de subir ou que é o topo do ciclo. Muito pelo contrário, vocês podem ver que meu alvo aqui é curto, porque eu quero sair daqui e depois, se ele voltar a subir, eu já coloquei lucro no bolso em movimento de queda. Então, o bom de trade é isso, você consegue ganhar tanto na baixa quanto na alta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em Jup. Cara, Jup, trade linda aqui que a gente acabou pegando, velho. Comentei com vocês lá, muito volume aqui no topo, grandes probabilidades da gente ter uma queda muito forte. Se a gente for olhar também, olha esse candle aqui, cara, olha que impressionante. Tivemos um candle de alta muito forte, muita gente ficou preocupada, me perguntou, Mac, o que eu faço? Falei, galera, pode ficar tranquilo, olhem o volume desse candle. Foi o menor volume de todos os outros que a gente tem um tanto de candle vermelho com volume maior e um tanto de candle vermelho com volume maior. Isso demonstra o que não essa compra, essa alta aqui dos compradores é uma alta fraca que provavelmente vai ter exaustão e vai retornar à tendência de baixa. Dito e feito, pegou todos os nossos alvos. Inclusive, se a gente for aqui na Bybit, cara, deu pra tirar um lucrinho bem bom, olha. Tudo aqui em Jup, olha, 1.000, 2.000, 1.000. Cara, foi um tanto de parcial que a gente fez, olha, a gente entrou em short aqui, como eu comentei com vocês, e fechamos a operação aqui. Deu mais ou menos ali uns 13, 14 mil dólares de lucro, tem que somar tudo certinho, mas uma operação perfeita que a gente enviou lá no Telegram e a galera conseguiu surfar junto comigo. Bom, acho que é isso, né, Maria? Olha, a Rabbit também já tá perdendo essas linhas aqui, ó. Olha aqui, ó, que eu comentei com você, sabe? Quando a gente perde esse tipo de linha aqui, essas operações aqui, ó, a gente coloca o nosso bloquinho vermelho no bloco comprador, que continua a tendência de baixa. A gente cria esse vácuo que eu comentei com vocês. Olha, a gente tem o vácuo aqui, tem esse espaço aqui. Opa! A gente tem esse espaço aqui, que é o vácuo. Na hora que ele volta, é a rejeição. E a gente coloca o nosso alvo aqui no final da range, a gente tem liquidez
Então, uma trade perfeita aqui também, poderia ter pego em Arbitrum, acabou que eu não peguei porque eu já tava na da Júpiter, mas essa era uma trade interessante também. Então, galera, eu acho que tem bastante oportunidade aí, dá pra ganhar dinheiro com o mercado subindo, com o mercado caindo. Minha visão geral é essa, eu vou ficar de olho aqui no longo prazo para poder fazer entradas e investimentos em altcoins, tá? Mesmo que deu para surfar esses shorts, eu acredito que a gente voltando nessas regiões aqui de Fibonacci é região de investimento pra gente continuar surfando a bull run. Afinal, o mercado tá de alta, o Bitcoin tá bonito, tá tudo bonito, muita liquidez entrando no mercado, cara, a gente quer ver é esse tipo de repique e fazer entradas nesses movimentos, beleza? Galera, vamos passar aqui para uma análise rápida, então, de sentimento, deixa eu ver aqui. Hoje eu olhei o Crypto in Fear, tá mais ou menos o mesmo de ontem, nada a se preocupar. Aqui a gente já viu que o RSI da Solana, que ontem estava 80, já esfriou. Então, ótimo a gente ter vendido Solana a 200. Agora a gente vai olhar para recomprar isso mais abaixo. Cara, o Bitcoin aqui tá bem bonito também, tá? Eu mostrei para vocês ontem que eu acreditava que o nosso movimento não ia se concretizar porque a gente tinha uma vela verde muito forte aqui no nosso CVD. De ter feito, tá? A gente subiu, foi um movimento falso e a gente já voltou a corrigir. E agora, cara, olha que bonito. Olha o tanto que a gente devolveu isso. Enquanto ontem a gente estava tendo compras a mercado, olha, a gente tinha bastante compra a mercado aqui. Agora a gente está vendo vendas a mercado. Ou seja, as sardinhas que compraram o topo estão desesperando e vendendo fundo. Isso é bom, isso dá combustível para a gente o quê? Lateralizar e subir e continuar a nossa tendência de alta ao infinito aí no Bitcoin. O Long Short Ratio também deu uma subidinha aqui, tá em 0,9 de ontem para hoje. Mas, sinceramente, nada que me preocupa. Muito pelo contrário, tá? Zero problema, a gente subiu long short ratio, ou seja, mais pessoas entraram em long nesse movimento, o que é padrão, tá? O Bitcoin ele vai caindo, a galera vai entrando em long, acreditando na alta. De qualquer forma, o Open Interest tá caindo enquanto o long short ratio está aumentando. Ou seja, isso não demonstra interesse pela queda, muito pelo contrário, é mais um comprovante que a gente deve lateralizar e estourar para cima nos próximos dias. Então, pessoal, Bitcoin tá bem bonito. Essa análise do vídeo é só. Qualquer trade que eu for fazer, eu vou enviar lá no Telegram para vocês, beleza? Eu sempre mando aqui trades, oportunidades. Não só isso aqui, olha, os top traders também mandam diversas análises todos os dias. A gente tem calls de membros, calls de top traders. Então, se você gosta de tradear, se você gosta de pegar trades todos os dias, ficar operando ali, a gente teve call 11 horas, teve call 10h50, 10h30, todo mundo mandando um tanto de call. E eu também, claro, né, sempre compartilho com vocês ali, aqui no canal de Sinais Ips, todas as minhas entradas. A gente pegou um shortzinho na Ethereum também bem bonito, que pegou todos os nossos alvos ali, né? Então, o short da Júpiter também. Então, galera, a gente tem sempre muita coisa lá no nosso grupo. Lembrando, o link está na descrição desse vídeo, é 100% gratuito. Por esse vídeo aqui é só. Até a próxima análise.